Olá, seja muito bem-vindo! Começando mais um vídeo e hoje eu trouxe esse pontinho para apresentar. Olha o efeito desse ponto com duas cores. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso, onde ficam escondidas aí a troca dos fios. E olha o lado direito como é que fica. Esse pontinho é uma adaptação do ponto Eiffel para duas cores. É muito simples e fácil de fazer e fica com esse efeito. É uma ótima dica para quem gosta de trabalhar com sobrinhas de lã. Dá para fazer bastante coisas, né? O bom do tricô é isso, que ele permite ousar. Não tenha medo de ousar. E trabalha bastante a criatividade. Então, eu só recomendo fazer as carreirinhas de base para o trabalho não enrolar. Na touca já tenho barra 1 por 1, mas nessa amostra não tem. Então, é só fazer umas carreirinhas de base e aí o trabalho não vai enrolar. E o que são essas carreiras de base? São aquelas carreiras preparatórias que não permitem que o trabalho enrole assim. Aqui, no caso, é uma touca que eu estou fazendo e como eu não fiz a carreira de base por causa da barra, então não vai enrolar. Então, olha, eu terminei aqui a barra 1 por 1 e já comecei aqui o ponto. Então, não vai enrolar. Agora, se for fazer um cachecol ou algum outro trabalho que não tenha essa barra aqui, eu recomendo fazer umas duas carreiras preparatórias, ou de tricô, ou do ponto barra, do pontinho que não enrole. E duas carreiras por quê? Uma carreira do lado direito e uma do avesso, para poder começar aqui a sequência do ponto direitinho, certinho. Então, é isso. Se você gostou e quer aprender mais sobre o tricô, é só continuar assistindo o vídeo. E não esquece de deixar o seu like se já gostou desse tipo de conteúdo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Agora vem comigo. Para fazer esse pontinho, eu preciso de uma quantidade que seja múltiplos de 3. O que significa múltiplos de 3? Significa que na minha receita eu vou acrescentar sempre de 3 em 3 pontos. 3 mais 3 mais 3 mais 3, até eu obter aqui a quantidade necessária do trabalho. Aqui eu vou fazer uma amostra utilizando um par de agulhas número 5 e um fio compatível. Esse fio aqui é o molê. E nessa minha amostra eu tenho 23 pontos. Por que 23? Porque são múltiplos de 3 a quantidade de pontos e eu vou trabalhar aqui com mais 2 pontos de bordas, um aqui no início e um aqui no final. E para que servem os pontos de bordas? Eles servem para deixar o trabalho mais alinhado e também facilitam na hora de costurar quando o trabalho pedir costura, no caso de uma touca, uma blusa, alguma coisa assim. Então, eu tenho aqui 23 pontos, porque eu vou fazer 7 repetições. Então, 3 vezes 7, 21, mais 2 pontos de bordas, 23 pontos. Esse pontinho consiste em 6 carreiras de repetições. São 6 carreiras, porém não envolve laçadas, então é muito fácil, porque consiste apenas em ponto tricô e ponto meia. São 6 carreiras para poder dar o efeito do ponto. Então, eu vou começar essa minha primeira carreira toda... Ui! Então, eu vou começar essa minha primeira carreira da seguinte forma. Esse primeiro pontinho é o meu pontinho de borda, então eu vou só passar para a agulha sem trabalhar e agora eu vou trabalhar todos esses pontos em ponto meia, até aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho de borda. Então, eu vou seguindo aqui com o ponto meia. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto, toda em ponto meia. O último pontinho, que é o de borda, eu também
vou trabalhar em ponto meia. E agora eu vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma. O pontinho de borda eu vou manter, só passando para a agulha, e eu vou fazer isso em todo início de carreira. Então, a minha sequência vai ser assim, um ponto meia e 2 pontos em tricô. Um ponto meia e 2 pontos em tricô. Eu vou seguindo assim com um ponto meia e 2 pontos em tricô até o finalzinho da carreira, até aqui no último pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira e eu fiz aqui um ponto meia, 2 pontos em tricô. Esse último pontinho aqui é o pontinho de borda que você pode fazer em tricô ou em meia. Então, eu vou manter aqui com pontinho meia. Vou virar o trabalho, agora eu vou para a terceira carreira. A minha terceira carreira, eu vou trabalhar com pontinho de borda, só passando para a agulha. E agora eu vou fazer 2 pontos em meia, porque eu vou acompanhar os pontos. Acompanhar os pontos é seguir aqui como eles estão se apresentando na agulha. Então, eu consigo observar aqui que eu tenho 2 pontos em meia e um tricô. 2 pontos em meia e um tricô. Então, é o contrário do que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou manter um meia, 2 meias e um tricô. Mais uma vez, um meia, 2 meias e um tricô. De novo, um meia, um meia, 2 meias e um tricô. Vou seguindo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho de borda, sempre acompanhando aqui os pontinhos. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira e eu fiz aqui 2 pontos em meia, um tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em meia. E vou virar o trabalho. Agora, eu vou para a quarta carreira. Na quarta carreira, eu também vou acompanhar os pontos, ou seja, eu vou seguir conforme eles estão se apresentando aqui na agulha. Então, eu vou fazer o contrário da carreira anterior. Por quê? Eu tenho aqui, ó, um ponto meia e 2 tricôs. Um ponto meia e 2 tricôs. Então, é exatamente isso que eu vou fazer nessa carreira toda até aqui no último pontinho de borda. Sempre lembrando aqui de manter esse pontinho, só passando para a agulha. E agora, eu vou fazer um ponto meia e 2 pontos em tricô. Um ponto meia e 2 pontos em tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho desta quarta carreira e eu fiz aqui um meia, 2 pontos em tricô e o último pontinho de borda eu fiz aqui em meia para seguir aqui o que eu tinha feito antes. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a quinta carreira do ponto. Nessa quinta carreira, eu também vou acompanhar esses pontos aqui. Então, eu vou voltar naquela repetição, 2 meias e um tricô, 2 meias e um tricô. Mantenho aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha, e faço aqui um meia, 2 meias e um tricô. De novo, um meia, 2 meias e um tricô. Mais uma vez, um meia, 2 meias e um tricô.
Eu cheguei aqui no finalzinho dessa quinta carreira e eu fiz aqui 2 pontos em meia, um tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em meia. Vou virar o trabalho e agora eu vou para a sexta e última carreira que compõe este ponto. E essa última carreira é toda em ponto meia. Eu mantenho aqui o primeiro pontinho de borda e agora eu vou seguindo com o ponto meia até o final da carreira, aqui no último pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa sexta e última carreira que compõe o ponto, todo em ponto meia. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em ponto meia. Eu terminei aqui, então, a primeira sequência, as 6 carreirinhas que compõem o ponto, e ele ficou assim. E qual é a diferença desse ponto para o ponto Eiffel? São 2 carreiras de diferença. E por que 2 carreiras de diferença? Por causa da troca de cores. Sim, para que essa aparência aqui, ó, da troca de cor, para que ela fique sempre do lado avesso do trabalho e fique com o lado direito assim, bonitinho, eu fiz a adaptação de acrescentar 2 carreiras. Então, eu acrescentei aqui a primeira carreira, toda em ponto meia, e acrescentei a última também em ponto meia, para poder acompanhar aqui a sequência do ponto Eiffel. Olha só, aqui a diferença. A diferença são 2 carreiras. Então, se for trabalhar com uma cor só, pode ser só o ponto Eiffel, 4 carreiras. Se for trabalhar com 2 ou mais cores, porque aqui eu tenho 4 cores, eu tenho um verde escuro, um cinza, um outro tom de verde e um outro tom de cinza. Então, eu fiz aqui com 4 cores. Olha só, esse é o lado direito. E o lado avesso ficou assim. Então, essa aparência aqui ficou todinha do lado avesso e eu consegui manter aqui essa carreirinha aqui, ó, que separa o ponto. Então, aqui, como eu terminei a sequência das 6 carreiras, eu vou fazer igual esse aqui, tá? Como eu terminei aqui a sequência das 6 carreiras, eu agora vou trocar de cor e mostrar como que eu fiz isso aqui. Então, eu vou cortar aqui esse fio e vou fazer aqui um nozinho, ó, com fio de outra cor. Vou fazer um nozinho aqui. E esses nozinhos depois serão escondidos no acabamento do trabalho. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na primeira carreira, então não tem mistério. Por isso eu acrescentei a primeira carreira toda em ponto meia, porque quando a gente faz tudo isso aqui em ponto meia, inclusive pontinho de borda, porque se eu não fizer o pontinho de borda, ele vai continuar dessa cor aqui. Então, eu preciso fazer também agora o pontinho de borda. Então, eu vou fazer a primeira carreira toda em ponto meia. Olha só. Quando eu faço o ponto tricô, essa aparência aqui fica na frente. Quando eu faço em meia, fica atrás. Então, por isso, eu acrescentei essa carreira toda em ponto meia, ó. Olha como que vai ficando. Então, vai ficando aqui, ó, a troca, do lado avesso. Então, essa primeira carreira do ponto é toda em ponto meia, ó. E vai ficando assim.
Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, o pontinho de borda, então eu vou fazer em ponto meia também. E agora vou virar o trabalho e vou seguir normalmente a sequência do ponto. Eu já fiz a primeira carreira, agora eu vou fazer as carreiras restantes. Agora eu posso voltar a manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha, porque todos os pontos estão com a mesma cor. Então, eu mantenho aqui o pontinho de borda normalmente, e agora eu vou seguindo a sequência do ponto, ó. Um meia, dois tricôs, essa é a segunda carreira do ponto. Então, é só seguir a sequência. Terminou as 6 carreiras? Troca de cor. Faz as 6 carreiras. Terminou as 6 carreiras? Troca de cor. E assim, não tem mais mistério nenhum. Eu fiz aqui algumas carreiras e olha só como que ficou. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. É muito simples, é só seguir 6 carreiras de uma cor, 6 carreiras de outra cor e assim vai dando esse efeito aqui. Essa é uma ótima dica para quem quer trabalhar com sobrinhas de lã. Então, você tem sobrinhas de lã, não sabe o que fazer? Ouse. O tricô permite ousar e adaptar, né? A adaptação do ponto waffle ficou com esse resultado aqui. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like bonito, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque isso é super importante e faz toda a diferença. Não esquece também de ativar o sininho de notificações para você ser atualizado toda vez que eu postar vídeo novo. E eu agradeço, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.